A leitura coletiva da editora Texto Território visita os utensílios de Manuel de Barros. Vamos ouvir, nas nossas vozes, o poeta da linguagem adâmica. Os caramujos flores são um ramo de caramujos que só saem de noite para passear. De preferência procuram paredes sujas onde se pregam e se pastam. Não sabemos ao certo, aliás, se pastam eles, essas paredes, ou se são por elas pastados. Provavelmente se compensem, paredes e caramujos se entendem por devaneios. Difícil imaginar uma devoração mútua, antes diria que usam de uma transubstanciação. Paredes emprestam seus musgos aos caramujos flores, e os caramujos flores às paredes sua gosma. Assim desabrocham como os besteiros. Gravata de urubu não tem cor. Fincando na sobra um prego ermo, ele nasce. Luar em cima da casa exorta cachorro. Em perna de mosca salobra, as águas se cristalizam. Besouros não ocupam asas para andar sobre fezes. Poeta é um ente que lambe as palavras e depois se alucina. No osso da fala dos loucos tem lírios. Uma chuva é íntima se o homem a vê de uma parede umedecida de moscas, se aparecem besouros nas folhagens, se as lagartixas se fixam nos espelhos, se as cigarras se perdem de amor pelas árvores e o escuro se umedeça em nosso corpo. Em passar sua vagínula sobre as pobres coisas do chão, a lesma deixa risquinhos líquidos. A lesma influi muito em meu desejo de gosmar sobre as palavras, neste coito com letras. Na áspera secura de uma pedra, a lesma se esfrega. Na avidez de deserto, que é a vida de uma pedra, a lesma escorre. Ela fode a pedra. Ela precisa desse deserto para viver. Que a palavra parede não seja símbolo de obstáculos à liberdade, nem de desejos reprimidos, nem de proibições na infância, e etc. Essas coisas que acham os reveladores de arcanos mentais. Não. Parede que me seduz é de tijolo, adobe preposto ao abdômen de uma casa. Eu tenho um gosto rasteiro de ir por reentrâncias, baixar em rachaduras de paredes, por frinchas, por gretas, com lascívia de era, sobre o tijolo ser um lábio cego, tal um verme que iluminasse. Seu França não presta para nada, só para tocar violão. De beber água no chapéu, as formigas já sabem quem ele é. Não presta para nada, mesmo que dizer, o povo que gosta de resto de sopa é mosca. Disse que precisa de não ser ninguém toda a vida, de ser nada desenvolvido. E disse que o artista tem origem nesse ato suicida. Lugar em que há decadência, em que as casas começam a morrer e são habitadas por morcegos, em que os capins lhes entram aos homens casas, portas adentro, em que os capins lhes subam pernas acima, seres adentro. Luares encontrarão só pedras, mendigos, cachorros, terrenos sitiados pelo abandono, apropriados à indigência, onde os homens terão a força da indigência e as ruínas darão frutos. Era um peixe esquisito para cachorro, cruza de lobisomem com tapera, filho de jacaré com cobra d'água, ou simplesmente cachorro de indumentos. Era muito esquisito para peixe e para cachorro lhe faltava andaime, uma feição com boca de curimba e o traseiro arrumado para entrega. Se peixe, o rabo empresta ao liso campo um andar de moréia atravancada. Sendo cachorro,
não arranca a espada? Difícil de aceitar esse estropício, como um peixe, ainda que nade. Para cachorro, não cabe no possível. Não tenho bens de acontecimentos. O que não sei fazer, desconto nas palavras. Entesouro frases. Por exemplo, imagens são palavras que nos faltaram. Poesia é a ocupação da palavra pela imagem. Poesia é a ocupação da imagem pelo ser. Ai, frases de pensar. Pensar é uma pedreira. Estou sendo. Me acho em petição de lata. Frase encontrada no lixo. Concluindo. Há pessoas que se compõem de atos, ruídos, retratos. Outras de palavras. Poetas e tontos se compõem com palavras. Todos os caminhos, nenhum caminho. Muitos caminhos, nenhum caminho. Nenhum caminho, a maldição dos poetas. Chove torto no vão das árvores, chove nos pássaros e nas pedras. O rio ficou de pé e me olha pelos vidros. Alcanço com as mãos o cheiro dos telhados. Crianças fugindo das águas se escondem na casa. Baratas passeiam nas formas de bolo. A casa tem um dono em letras. Agora ele está pensando no silêncio líquido com que as águas escurecem as pedras. Um tordo avisou que é março. Alfama é uma palavra escura e de olhos baixos. Ela pode ser o germe de uma apagada existência. Só trolhas e andarilhos poderão achá-la. Palavras têm espessuras várias. Vou-lhes ao nu, ao fóssil, ao ouro que trazem da boca do chão. Andei nas pedras negras de Alfama, errante e preso por uma fonte recôndita. Sob aqueles sobrados sujos, vi os arcanos com flor. Escrever nem uma coisa nem outra, a fim de dizer todas, ou pelo menos nenhuma. Assim ao poeta faz bem desexplicar, tanto quanto escurecer acende os vagalumes. O sentido normal das palavras não faz bem ao poema. Há que se dar um gosto incasto aos termos, haver com eles um relacionamento volutoso, talvez corrompê-los até a quimera, escurecer as relações entre os termos em vez de aclará-los. Não existir mais rei nem regências. Uma certa luxúria com a liberdade convém. Nas Metamorfoses, em 240 fábulas, Ovídio mostra os seres humanos transformados em pedras, vegetais, bichos, coisas. Um novo estágio seria que os entes já transformados falassem um dialeto coisal, larval, pedral, etc. Nasceria uma linguagem madruguenta, adâmica, edênica, inaugural. Que os poetas aprenderiam desde que voltassem as crianças que foram, as rãs que foram, as pedras que foram. Para voltar à infância, os poetas precisariam também reaprender a errar a língua. Mas esse é um convite à ignorância? A enfiar o idioma nos mosquitos? Seria uma demência peregrina. Eu sou o medo da lucidez. Choveu na palavra onde eu estava. Eu vi a natureza como quem a veste. Eu me fechava com espumas,
Formigas vesúvias dormiam por baixo de trampas. Peguei umas ideias com as mãos como a peixes. Nem era muito que eu me arrumasse por versos. Aquele arame do horizonte que separava o morro do céu estava rubro. Um rengo estacionou entre duas frases. Uma discor, quase uma ilação do branco. Tinha um palor atormentado à hora. O pato dejetava liquidamente ali. O aparelho de ser inútil estava jogado no chão, quase coberto de limos. Entram coachos por ele dentro, crescem jacintos sobre palavras. O rio funciona atrás de um jacinto. Correm águas agradecidas sobre latas. O som do novilúnio sobre as latas será plano. E o cheiro azul do escaravelho, tátil. De pulo em pulo, um ente à beira das pedras. Tem um cago de ave no chapéu. Seria um idiota de estrada? Urubus se ajoelham para ele. Luar tem gula dos seus trapos. Este é Bernardo da Mata. Apresento. Ele faz encurtamento de águas. Apanha um pouco de rio com as mãos e espreme nos vidros até que as águas se ajoelhem do tamanho de uma largata nos vidros. No falar com as águas, raso exercita. Tentou escolher o horizonte no olho de um inseto e obteve. Prende o silêncio com fivela. Até ao caranguejos querem ele para chão. Viu as formigas, carreando na estrada duas pernas de ocaso para dentro do oco. E deixou. Essas formigas pensavam em seu olho. É homem percorrido de existências. Estão favoráveis a ele os camaleões. Espraiado na tarde, como a foz de um rio, Bernardo se inventa. Lugarejos cobertos de limo o imitam. Passarinhos aveludam seus cantos quando vêm. Eles enverdam gia nas auroras, são viventes de ermo, sujeitos que magnificam moscas e que oram diante uma procissão de formigas. São vezeiros de brenhas e gravanhas. São donos de nadifúndios. Nadifúndio é lugar em que nadas, lugar em que osso de ovo e em que latas com vermes emprenhados na boca. Porém, o nada destes latifúndios não alude no infinito menor de ninguém. O nada destes nadifúndios existe e se escreve com minúscula. Se trata de um trastalo. Aqui pardais descansam larvas. Vê-se um relógio com o tempo enferrujado dentro e uma concha com olho de osso que chora. Aqui o luar desova, insetos umedecem couros e sapos batem palmas compridas. Aqui as palavras se esgarçam de lodo. Idiotas de estrada gostam de urinar em morrinhos de formigas. Apreciam de ver as formigas correndo de um canto para outro, maluquinhas sem calça como as crianças. Dizem eles que estão infantilizando as formigas. Pode ser. Com 100 anos de escória, uma lata aprende a rezar. Com 100 anos de escombros, um sapo vira árvore e cresce por cima das pedras até dar leite. Insetos levam mais de 100 anos para uma folha selos. Uma pedra de arroio leva mais de 100 anos para ter murmúrios. Em Seixal de cor seca, estrelas pousam despidas. Mariposas que pousam em osso de porco preferem melhor as cores tortas. Com menos de 3 meses, mosquitos completam a sua eternidade. Um ente enfermo de árvore, com menos de 100 anos, perde o contorno das folhas.
Aranha com olho de estame, no lodo, se despedra. Quando chove nos braços da formiga, o horizonte diminui. Os cardos que vivem nos pedrouços têm a mesma sintaxe que os escorpiões de areia. A gia, quando chove, tinge de azul seu coacho. Lagartos empernam as pedras, de preferência no inverno. O voo do jaburu é mais encorpado do que o voo das horas. Besouro só entra em amavios se encontra a fêmea dele vagando por escórias. A 15 metros do arco-íris, o sol é cheiroso. Caracóis não aplicam saliva em vidros, mas nos brejos se embutem até o latejo. Nas brisas vem sempre um silêncio de garças. Mais alto que o escuro é o rumor dos peixes. Uma árvore bem gorjeada, com poucos segundos, passa a fazer parte dos pássaros que a gorjeiam. Quando a rã de cor palha está para ter, ela espicha os olhinhos para Deus. De cada 20 calangos, enlanguecidos por estrelas, 15 perdem o rumor das grotas. Todas estas informações têm uma soberba desimportância científica, como andar de costas. Para apalpar as intimidades do mundo, é preciso saber: A. Que o esplendor da manhã não se abre com faca. B. O modo como as violetas preparam o dia para morrer. C. Por que é que as borboletas de tarjas vermelhas têm devoção por túmulos? D. Se o homem que toca de tarde sua existência num fagote tem salvação. E. Que um rio que flui entre dois jacintos carrega mais uma ternura que um rio que flui entre dois lagartos. F. Como pegar na voz de um peixe? G. Qual o lado da noite que emudece primeiro? Etc, etc, etc. Desaprender 8 horas por dia ensina os princípios. No Tratado das Grandezas do Ínfimo estava escrito: poesia é quando a tarde está competente para dar-lhes. É quando ao lado de um pardal o dia dorme antes. Quando o homem faz sua primeira lagartixa. É quando um trevo assume a noite e um sapo engole as auroras. Para entrar em estado de árvore, é preciso partir de um torpor animal de lagarto às 3 horas da tarde, no mês de agosto. Em 2 anos, a inércia e o mato vão crescer em nossa boca. Sofreremos alguma decomposição lírica até o mato sair na voz. Hoje, eu desenho o cheiro das árvores. O rio, que fazia uma volta atrás de nossa casa, era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás de casa. Passou um homem depois e disse: essa volta que o rio faz atrás de sua casa se chama enseada. Não era mais uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás de casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. Ando muito completo de vazios. Meu órgão de morrer me predomina. Estou sem eternidades. Não posso mais saber quando amanheço ontem. Está rengo de mim o amanhecer.
Ouço o tamanho oblíquo de uma folha. Atrás do ocaso fervem os insetos. Enfiei o que pude dentro de um grilo o meu destino. Essas coisas me mudam para cisco. A minha independência tem algemas.